Esperança em meio à turbulência, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 26 de maio, e a gente vai dar uma continuidade, um desfecho do estudo de ontem. Do estudo que eu estou falando é da nossa aqui, lição da Escola Sabatina, o nosso guia de estudo sistemático da Bíblia, tá? Então, alusões, imagens e símbolos é o tema desse trimestre que a gente está estudando, como estudar a profecia bíblica. E durante essa semana a gente está vendo sobre Salmos, parte 2. Então, se você ainda não viu, não pegou os estudos desde sábado, então recapitula aí, tá aí no card, na descrição, nos comentários, os estudos anteriores para você pegar a sequência lógica de tudo aí. Então fica aqui até o final, porque hoje, continuidade desse tema bem legal aí sobre a Bíblia, sobre as profecias e como a gente enxergar nos Salmos algumas coisas que às vezes passa despercebido, tá bom? Logo após a vinheta, fica até o final, porque vai valer a pena, vale a nossa salvação. Vamos lá então, começar o nosso estudo, colocando sempre a imagem para você acompanhar visualmente, tá? Esperança na turbulência, né? Em meio à turbulência, nos Salmos, parte 2. A gente já estudou aí sábado, domingo e vamos fazer a lição de hoje, ver o que é que nos reserva aqui o estudo da Palavra de Deus. Pegando aqui do professor Gilberto Brasiliano, o estudo que ele faz no Lição Fácil, ele coloca aqui, um dos pontos fortes do Apocalipse é a finalização do mal e a restauração da terra para que seja purificada com fogo e depois reconstruída para ser morada dos salvos. O livro de Salmos, em vários capítulos, mais precisamente no capítulo 46, nos mostra Deus preocupado com a terra de forma física e também espiritual. Então a gente vê aqui ainda uma continuação do estudo de ontem, do Salmo 46, né? Então ele fazendo aqui essa memória aqui de ontem, dizendo que a terra será afetada pelo retorno de Cristo. O apóstolo Pedro nos diz que os elementos da terra, ardendo, se desfarão. 2 Pedro, capítulo 3, no verso 10. Isso indica uma mudança na estrutura da terra com a finalidade de acabar com os governos que fracassaram em seus sistemas governamentais. E ao invés de ajudar a humanidade, trouxeram mais sofrimento e dor a todos. Esses sistemas, como relata o profeta Daniel, chegarão ao fim, né? Então é isso que a Bíblia toda fala, desse plano de redenção, né? Eu digo sempre que é um grande reset. Se tem um grande reset que vai acontecer, que o pessoal fala o grande reset que vai ter aí, né? Uma moeda só para todo mundo, um governo só mundial. O grande reset que vai acontecer, segundo a Bíblia, é a destruição total daqui da terra e Deus vindo como o sonho ali de Nabucodonosor, né? Que Daniel teve a visão ali da pedra vindo, destruindo tudo e implantando o reino, um reino eterno, né? Então, aqui o guia começa aqui também, o autor do guia, falando que o livro dos Salmos frequentemente usa uma linguagem simbólica, mas quando se trata de textos que apontam para a restauração do planeta, não há razões para acreditar que a linguagem seja meramente simbólica. E ele cita também, né, o Salmo 46, que nos lembra que a terra física será profundamente afetada pelo retorno de Jesus. No entanto, não apenas os mares e os montes serão afetados. O clímax da história significará o colapso dos reinos desse mundo. Como o professor Gilberto Brasiliano trouxe ali, né, mostrando o fracasso dos sistemas de governo aqui da humanidade. E, finalmente, esses poderes e todo o mal e sofrimento que eles trouxeram chegarão ao fim, né? Aí o guia traz uma pergunta aqui pra gente responder, vou colocar aqui para você. Então aqui tem uma pergunta, o guia traz, leia Jeremias, capítulo 4, do verso 23 ao 26, tá bom? Então dá uma pausa aí, dá uma lida e responde. O que esse texto diz sobre o destino do mundo? Pelo menos até que haja um novo céu e uma nova terra, conforme está escrito lá em Apocalipse 21, no verso 1. Então a gente sabe que vai ver no final de tudo a Nova Jerusalém, mas o que é que vai acontecer, né? Qual é o destino desse mundo aqui? Dá uma lida, responde que a gente já volta aqui. Beleza? Então vamos ver aqui a resposta, né? O professor Gilberto sempre aí trazendo a pergunta um pouco mais clara, né? Como o profeta Jeremias fala da condição do mundo antes de ser implantado por Deus um novo céu e uma nova terra. Tá aqui, vou ler rapidinho. Lá no texto bíblico fala, profeta Jeremias 4, 23 a 26, Observei a terra, e eis que era sem forma e vazia. Também os céus, e não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei, e eis que não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. É o que eu falei, a gente vê aqui o apóstolo João falando, e viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, né? Então, o que é que a gente vê ali? O que é que vai acontecer? O destino de tudo.
como eu falei, um grande reset, né? Vai voltar ao que era no início. Lá em Gênesis a gente vê no início, no princípio, a terra era sem forma e vazia. Então o grande reset vai voltar tudo para a origem antes da criação, para limpar essa impureza, para limpar essa pecaminosidade, o mal que assolou, que tomou conta daqui. Então Deus vai purificar tudo, vai destruir tudo, recomeçar do zero e vai fazer tudo melhor. A glória do segundo Éden vai ser maior do que a primeira. Aqui a resposta aqui, né? O mundo estará sem forma e vazio, né? Como a terra ali no início, como antes da criação. Estará destruído e sem habitantes humanos, um deserto cheio de destroços. É o que a Bíblia fala, destino final desse mundo. Que o comentário do professor, ó, tanto Jeremias como o profeta Daniel mostraram a sequência de acontecimentos que deixarão a terra desolada. A sucessão de reinos e governos na Terra mostrarão tentativas de tornar a Terra habitável, enquanto as guerras irão desolar a Terra com o surgimento de terremotos e aberturas de crateras imensas, impossíveis de serem fechadas, produzindo a visão de abandono e caos na Terra toda. Aqui a profetisa Ellen White, no livro Grande Conflito, página 651, ela também traz uma visão sobre esse momento. Ellen White fala o seguinte: a Terra inteira se parece com um deserto assolado, as ruínas das cidades e vilas destruídas pelo terremoto, árvores desarraigadas, pedras escabrosas arrojadas pelo mar ou arrancadas da própria terra, espalham-se pela sua superfície, enquanto vastas cavernas assinalam o lugar em que as montanhas foram separadas da sua base. Então imagina que cena, né? Então, mundo todo de perna para o ar, de cabeça para baixo, montanhas sendo tiradas do seu lugar, imagine, né? Então, como a gente viu no Salmo 46 ali. Então aqui eu respondi isso, justamente isso. A Terra ficará sem forma e vazia como antes da criação, então vai ser um grande reset, iniciar, restartar. O planeta estará destruído e sem habitantes, né? E aqui o autor continua do guia, ó, a profecia bíblica mostra o que acontecerá com o mundo, né? A visão de Daniel 7 descreve um mar tempestuoso em meio ao qual surgem as nações do mundo. Os ventos de conflito e guerra sopram do mar dos povos. E mar na Bíblia a gente sabe que significa isso, né? Povos, nações, guerras, confusões, representando a humanidade na Terra. Isso produz um reino após o outro e nenhum deles é capaz de resolver os problemas reais que afligem a raça humana. Os líderes humanos em quem ousamos confiar quase sempre provam ser tão pecadores e egoístas quanto qualquer um de nós, né? Então, é isso. Muita gente bota aí a expectativa. Eu gosto muito de política, tentei contribuir nesse cenário. Ainda hoje tento, porque eu vejo que, como cidadão, a gente pode dar o nosso exemplo de cristão, né? Mas tem muita gente que bota fé nisso, nos políticos, nos governos, seja lá quem for, né, de direita ou de esquerda. E tem gente que fica aí com políticos de estimação, né, defendendo isso e aquilo, brigando, criando contendas, ao invés de entender que a Bíblia deixa claro aqui que não vai ter governo nenhum que resolva o problema da humanidade, né? No final aqui, ó, os líderes humanos em que ousamos confiar quase sempre provam ser tão pecadores e egoístas quanto qualquer um de nós. Perceba que aqui é quase sempre, porque ainda tem um ou outro que a gente, com atenção, com cuidado, a gente consegue apoiar, consegue tentar ajudar, né? Então, isso é importante porque a gente precisa entender, lendo essa lição aqui, ver essa mensagem, né? Sempre a gente está vendo essas contendas, essas polarizações com a política, né? E é um tema que a gente, enquanto cristão, cidadão, servo de Deus, a gente precisa se posicionar. A Bíblia fala, se eu não me engano, em Provérbios 29:1, que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando é um ímpio, o povo geme, né? Então, mesmo a gente sabendo que nosso lugar não é aqui, que a terra vai ser toda destruída, a gente pode passar esse momento aqui com líderes que acabam nos dando alegria ou líderes que fazem a gente gemer. E se a gente se omite, a gente vai ter que esperar o que vier de lá, deixar outro escolher por a gente. E a gente tem visto isso no mundo cristão, muita gente se omitindo, lavando as mãos ou até apoiando pessoas que não têm o perfil, que não defendem os valores e princípios de Deus, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado e deixar isso muito bem fincado, essa raiz de entendimento na nossa mente e no nosso coração. Não é política que vai resolver o nosso problema, não é líder humano nenhum, é Deus, é Jesus que vai vir, vai destruir tudo, vai colocar um mundo novo, novo céu e nova terra, sem dor, sem sofrimento, sem morte, sem guerra, sem confusão, sem sofrimento, né? Entretanto, não é por isso que a gente vai lavar as mãos, fazer igual a Pilatos, jogar tudo para cima e negligenciar o nosso posicionamento de cristão. Então a gente precisa colocar aí o equilíbrio nisso também, nessa questão, né? O autor aqui coloca justamente uma mensagem que dá pra gente fazer uma aplicação para hoje, né? Falando aqui da história lá de Daniel. Nenhum dos reinos mostrados a Daniel provou ser uma fortaleza para o povo de Deus, embora alguns fossem melhores do que outros. Então a gente pode trazer isso para hoje. Então, nenhum dos políticos, né, que a gente possa votar hoje vai dar fortaleza e segurança pra gente, pro povo de Deus. Mas existem uns que são melhores que outros. Como é que a gente descobre isso? Estudando, pesquisando, olhando o que defendem, né, quais são os valores, os princípios, olhando o que tem feito.
que a gente não dá para medir as pessoas pelo que falam, a gente tem que medir pelo que faz. Está fazendo coisa que é alinhada com os nossos princípios e valores cristãos? Ótimo, posso apoiar, né? Porque tem base, tem evidência. E não apoiar como a maioria das pessoas fazem aí, de forma cega, com paixão, né? Ou por segundas intenções, por interesses individuais. A gente tem que pensar em colocar ali alguém que seja representante de Deus aqui nessa terra, né? Pensar em alguém que defenda os nossos valores, nossos princípios de forma coletiva, né? E aqui o autor coloca essa advertência, que mesmo a gente fazendo isso, a gente tem que saber que nossa pátria real está nos céus, né? Essa referência a gente encontra em Filipenses, né? Capítulo 3, no verso 20. Né? E bem acima do caos da terra há um trono inabalável, como diz Ezequiel, capítulo 1, 26. Jesus ensinou que o mundo chegará a uma desordem cada vez mais profunda conforme nos aproximamos do seu retorno. Referência a Mateus 24. Apesar disso, podemos permanecer inabaláveis com fé, independentemente da condição do planeta, porque sabemos que Deus está no controle e que ele cumprirá suas promessas. E aqui lembra o que a gente viu ontem, né? Salmo 46, versos 6 e 7. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Em curto prazo, as coisas vão piorar. Mas em longo prazo, com Jesus, tudo vai ser diferente. E a gente que acredita, que aceita, que obedece, vamos ser mais que vencedores, né? Então, amém por isso, né? Para finalizar, vamos ver o comentário de Ellen White, que também traz sempre mensagens assim muito legais pra gente, né? Eu vou colocar até essa imagem aqui para você acompanhar visualmente, porque vale a pena, tá? Olha aqui, ó. A profetisa Ellen White, escritos de Ellen White, ela coloca aqui, ó, companheiro peregrino. Ou seja, a gente está aqui de passagem, não somos desse mundo, né? Estrangeiros. Ainda estamos em meio às sombras e tumultos das atividades terrenas. Mas logo nosso Salvador aparecerá para nos dar liberdade e repouso. E aqui ela dá essa dica para a gente, esse conselho: olhemos pela fé para o abençoado futuro, como a mão de Deus o retrata. Aquele que morreu pelos pecados do mundo estará abrindo amplamente as portas do paraíso a todo aquele que nele crê. Em breve a batalha estará terminada e a vitória ganha. Em breve veremos aquele em quem se concentram nossas esperanças de vida eterna. Em sua presença, as provações e sofrimentos dessa vida aparecerão como se nada fossem. Não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas, conforme tem a referência aqui de Isaías 65, 17. Portanto, não percam a confiança de vocês. Não perca a sua confiança em Deus, porque ela tem grande recompensa. Às vezes, nesse mundo imediatista, a gente vê que as pessoas querem tudo para ontem, para hoje, o curto prazo. E Ellen White coloca aqui a importância de pensar no longo prazo. O investidor não tem investimento melhor. Eu trabalho, dou aula nessa área de educação financeira e mercado de capitais. Não tem investimento melhor e maior do que esse retorno que a gente vai ter na volta de Jesus. É o melhor investimento, é a vida eterna, é viver para sempre com Ele, nosso Criador e Salvador. Tá bom? Então, deixa de imediatismo, porque tem muita gente que não acredita na Bíblia nem segue, porque fala de hoje que eu escuto isso, minha avó, meu bisavô falar que Jesus ia voltar, e aí, por conta da visão imediatista, né, não entende que Jesus quer salvar a todos, e é por isso que ele tarda, mas não falhará, ele breve virá. E aqui Ellen White fala, ó, vocês precisam perseverar. Para quê, Jardel? Ela coloca aqui, ó, para que, havendo feito a vontade de Deus, você alcance a promessa divina. Então, não importa se vai ser agora em vida, na nossa geração, se a gente vai descansar e vai demorar mais, o que importa é que vai ser como piscar de olhos. Quando ele voltar, a gente precisa estar lá para subir com Jesus nos céus. E aqui ela cita Hebreus 10, 35 a 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Israel, né, aqui se retratando ao povo de Deus, todos que aceitam a verdade, né, o Israel espiritual, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Vocês não serão envergonhados nem humilhados por toda a eternidade. Fazendo referência a Isaías 45, 17. Então, mensagem poderosa para a gente aí, a gente saber que a recompensa tem que ser pensada no futuro e a melhor recompensa de todas, como eu falei, a da vida eterna, né? Ela ainda continua com alguns conselhos aqui, né? E é impressionante que muita gente que não lê Ellen White fica falando bobagem aí pela internet, né? Não entende que ela só ratifica, só fortalece, só dá conselhos para as pessoas seguirem o que está na Bíblia. Ela mesma fala que a Bíblia é a única regra de fé. Ela vem como profeta, como todos os profetas que existiram, trazer o discernimento para a pessoa entender corretamente o que está na Bíblia e não distorcer, não interpretar errado, como muita gente fez, inclusive os líderes religiosos da época ali de Jesus, os fariseus, saduceus, escribas, né?
Os doutos da lei. Então, é para isso que ela serve. Ela ajuda a gente a interpretar corretamente o que está ali no texto bíblico, dando dicas e conselhos para a gente seguir, né? Olha aqui, ó, olha para cima e permita que sua fé cresça constantemente. Deixe que essa fé guie você pelo caminho estreito que leva através dos portais da cidade para o grande além, o vasto e ilimitado futuro de glória preparado para os redimidos. Portanto, irmãos, está falando comigo e com você, sejam pacientes até a vinda do Senhor. E é difícil hoje paciência nesse mundo maluco, né? Todo mundo quer tudo para ontem, corrido, mundo corrido, tudo rápido. E aqui a gente tem que ter paciência, esperar, visão de longo prazo. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas, fazendo referência à chuva temporã e à chuva serôdia, né? Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Isso está em Tiago, capítulo 5, versos 7 e 8. E ela escreve também no livro Profetas e Reis, na página 429 e 430, né? Ela coloca aqui a realidade de muito cristão, né? Muita gente está desanimada, enquanto poderia estar esperançosa, né? E olha o que ela fala. Ela diz, a profeta, que não ousa desviar o olhar da fé em Jesus para as ondas turbulentas, como fez o pobre e trêmulo Pedro, para que eu não me afogue. Então, tem problema, tem confusão, tem guerra, tem conflito, tem doença, tem tudo, mas não dá para a gente tirar o olho de Jesus. Foca em Jesus, né? Vejo o tumulto, confusão e perplexidade suficientes para me distrair e me confundir, caso eu os olhe e me detenha nelas. Ficar olhando para o negativo, para o ruim, para o que não presta. Então tem uma frase muito forte que diz que tudo que a gente foca, expande. Então se você ficar focando no problema, na dor, no sofrimento, na dificuldade, só vai aumentar isso, sua mente e seu coração vai se apegar a isso. Então foca em Jesus, foca na palavra de Deus, foca num louvor, quem canta os males espanta, né? Então foca em Jesus, na sua palavra, ele é o caminho, a verdade, a vida, a paz que vem dele não existe igual, então a gente aí foca no positivo. Olha o que ela diz aqui, digo muitas vezes ao dia, ajuda, Senhor, pois somente Tu podes ajudar-me, e eu confiarei em Ti plena e inteiramente, pois a obra é Tua, a causa é Tua, e Tu não permitirás que Tua verdade seja reprovada. Isso está numa carta escrita em 1881. E aí ela finaliza, para a gente acabar aqui o vídeo, trazendo mais mensagem para a gente. E aí eu faço das palavras dela aqui a minha palavra para você hoje, tá bom? Que nossa fé atravesse toda a nuvem de escuridão para contemplar aquele que morreu pelos pecados do mundo. Ele abriu os portais do paraíso para todos quantos o recebem e nele creem. A esses, ele dá o poder de se tornarem filhos e filhas de Deus. Referência a João 1,12, né? Que as aflições que nos angustiam de maneira tão cruel se transformem em lições instrutivas, ensinando-nos a prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sejamos animados pelo pensamento de que o Senhor logo virá. E aí ela finaliza fazendo referência a Hebreus 10:37. Alegre-nos o coração essa esperança. Ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Ela escreve isso também no livro Visões do Céu, na página 104 e 105. Amém, né? Que essa seja a nossa bendita esperança, tá bom? Se você gostou, curte aí, comenta, se inscreve aqui no canal, clica no sininho. Eu sempre finalizo com esse pedido porque ajuda você a acompanhar os vídeos sempre que eu postar material novo aqui. E você já sabe que o algoritmo YouTube, quando você curte, comenta, se inscreve, ele entende que esse conteúdo é importante, foi relevante. E ele vai mandar essa mensagem para outras pessoas. Pessoas desconhecidas, que estão procurando sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre profecia. Então, você vai ser um duplicador, um missionário dessa mensagem. Eu conto com você, não custa nada, vai ser rapidinho, dá essa moral aí, tá bom? Então, é isso, aguardo você no próximo estudo. Um forte abraço, sucesso, fique com Deus.